Oi Murilo. Entendeu o procedimento para calcular determinantes de matrizes de ordem 3? Sim. A regra de Sarrus eu entendi, só fiquei na dúvida no cálculo de determinantes de matrizes de ordem maior ou igual a 4. Como se usa esse tal de teorema de Laplace? Veja só este vídeo, acho que vai ajudar. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre determinante de matriz 4x4. Então, inicialmente, considere a matriz B, que tem como elementos 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 3, menos 1 e 4, e 2, 0, 5 e 4. E aí nós precisamos calcular o determinante dessa matriz B. Então, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é verificar, né, se a matriz B ela tem uma linha ou uma coluna que tenha o maior número de zeros possível. Se ela não tiver, tudo bem. Aí você vai escolher uma linha ou uma coluna qualquer. Tá? Mas caso você observe que tem uma linha ou uma coluna que tenha zeros, então você vai escolher essa linha, né, ou essa coluna que tenha maior quantidade de zeros. Neste caso, a nossa linha que tem maior quantidade de zeros é a primeira linha. Muito bem, então fizemos a escolha da primeira linha. O passo seguinte é calcularmos o que a gente chama de menor complementar, né, relacionados aos elementos não nulos, então relacionados ao elemento 1 e 1. Né? Esses elementos, né, esse primeiro número 1 ele está na primeira linha, segunda coluna. Né? Então, o menor complementar relacionado a ele a gente vai chamar de M12. Esse M12 ele seria o que? Ele seria obtido eliminando dessa matriz B a primeira linha e a segunda coluna. Então, quem faria parte dessa matriz M12? Então, faria parte só o elemento 1, 1, 2, 1, 1, 2, elimina a segunda coluna, né? Ele não vai aparecer, então, depois 2, menos 1, 5, 3, 4 e 4. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o determinante de M12. Como é que a gente calcula o determinante de M12? Então, observe que M12 é uma matriz 3x3. Então, a gente pode calcular, né, utilizando a regra, né, que se aplica a matrizes 3x3 para você calcular o determinante. Então, nós vamos copiar aqui a matriz. Aí colocamos essa linha pontilhada e aí repetimos a primeira e a segunda colunas. E aí nós vamos calcular este determinante. Só para lembrarmos, então a gente faz a multiplicação neste sentido, somando os resultados. E aí depois a gente faz a multiplicação na volta aqui, subtraindo, né, os resultados. E aqui também faz a multiplicação, subtraindo os resultados. Fazendo então essas contas, o que é que nós temos aqui? Então nós vamos ter aqui 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 4, né? Vamos colocar os resultados aqui. Ó. Então vai ficar menos 4. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Menos 4 mais 16. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15. Mais 15. Agora vamos fazer a volta, né, subtraindo os resultados. Então, menos com mais aqui do 2 vai dar menos. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 4 dá menos 8. Vamos colocar aqui embaixo. Depois, menos 1 vezes 4 dá menos 4.
Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Em seguida, menos com menos vai dar positivo. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então aqui nós temos o determinante de M, 2. E aí, para fazermos esse cálculo aqui, vamos juntar os negativos. Então nós temos lá menos 28 com 4 dá menos 32. Mais, aqui vai dar 31, com 6 dá 37. 37 positivo. Então, menos 32 mais 37. Então, nós temos que o determinante de M, 2 será igual a 5. Muito bem. Só para... Aí, nós fizemos isso para este termo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para este termo. Que ele seria o quê? O elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Então, agora, ao invés de calcularmos o M, 2, nós vamos calcular o M, 3. Que seria o quê? Determinante, né? A gente vai calcular esse determinante da matriz obtida a partir de B, eliminando-se a primeira linha e a terceira coluna, por causa desse 1 aqui. Ó. Tá? Então, como é que fica esse M, 3? Vamos colocar aqui, M, 3. Então, M, 3 será a matriz obtida a partir de B, eliminando-se a primeira linha, terceira coluna. Então, aqui nós temos os elementos que sobraram quando eliminamos primeira linha e terceira coluna da matriz B. Aí nós vamos calcular o determinante de M, 3. Como é uma matriz 3 por 3, a gente copia a matriz, repete a primeira e a segunda linha. Aí nós vamos fazer as multiplicações aqui. Então vamos fazer a multiplicação neste sentido, somando os resultados. E aí depois a gente faz a multiplicação na volta, subtraindo os resultados. Então faz a multiplicação aqui, subtraindo os resultados. E aqui também. Fazendo então essas contas, nós temos aqui 1 vezes 3, 3 vezes 4 vai dar 12. Vamos colocar aqui determinante de M, 3. Então aqui nós temos 12. 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. Aí, menos 4. Menos 20. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Menos 18. Então, determinante M, 3, ele vai ser igual, e nós vamos somar isso daqui, né? Então, vai ser 12 com 8 dá 20, né? Então, 20 com 15 vai dar 35. 35 menos 38, 42. Então, 35 menos 42 é igual a menos 7. Perfeito. Então, nós obtemos o determinante de M, 3. E como é que a gente calcula o determinante de B, que é a matriz que nós, né, buscamos aqui desde o início do exercício, calcular o determinante dela. Então, como é que eu calculo o determinante de B? Então, vamos escrever aqui. Ó. Determinante de B, ele vai ser igual. Esse daqui a gente chama de teorema de Laplace. Então, menos 1, esse menos 1 é do teorema de Laplace, elevado a linha mais a coluna do elemento não nulo que a gente pegou. Né? Então, a gente pegou lá uma linha que tinha 2 zeros. O primeiro elemento não nulo dessa linha estava na primeira linha, segunda coluna. Então, menos 1 elevado à linha mais a coluna do elemento 1 vezes o M
1, 2, mais menos 1 do teorema elevado à linha mais a coluna do outro elemento não nulo, vezes o elemento, multiplicado pelo M13. Este M12 e M13 aqui que a gente colocou é o determinante deles, ok? Então, vamos colocar aqui entre barras para a gente lembrar que é o determinante. E aí a gente vai calcular, né, o determinante de B. Então, menos 1. 1 mais 2 dá 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Vezes 1 dá menos 1. Então, aqui nós temos o menos 1, que multiplica o M12. Então, quando calculamos o M12, o determinante dele é igual a 5. 1 mais 3 dá 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo. 1 positivo vezes o determinante de M13, que seria menos 7. Fazendo menos 1 vezes 5, dá menos 5, mais 7. Negativo. Opa, menos, né? Menos 7. Então, aqui seria menos 7. Então, menos 5, né? Mais com menos dá menos. Menos 5 menos 7 é menos 12. Então, este menos 12 é o determinante da matriz B, que é uma matriz 4×4. Com isso, a gente fecha o nosso exercício. Até a próxima. Obrigado. Agora se sei usar o teorema de Laplace.